Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Por 3 mensagens, nós percorremos o caminho sobre o entendimento do que precisamos ter sobre a santidade de Deus, e essa santidade deve estar na nossa vida após termos sido nascidos de novo, após termos recebido seu perdão. Nós temos ouvido durante 3 mensagens a respeito da vestimenta que devemos ter, que é a cobertura da vergonha do pecado que havia na nossa vida. E por Cristo Jesus isso foi manifesto, a nossa cobertura foi feita. Recebemos novas vestes e, é claro, tudo isso para caminharmos para o entendimento da necessidade que temos de agora sermos revestidos. O revestimento da armadura de Deus é para pessoas que andam vestidas, que andam na santidade estabelecida pelo Senhor. E eu quero percorrer ainda esse caminho com você agora mais um pouco, observando o texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se você tem a tradução King James aí com você, talvez é a sua Bíblia, né? E eu vou ler aqui também, eu não sei se temos na Bíblia, mas independente disso eu gostaria de fazer menção. Diz o texto, vou ler na minha tradução contemporânea, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora, na tradução King James, eu gostaria de fazer menção. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Eu quero dar ênfase nessa parte da leitura. Vivo-a pela fé do Filho. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, que o nosso coração, Pai, seja preparado por Ti para recebermos a Tua palavra. No que diz respeito ao nosso coração, à nossa mente, Pai, queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, abertos. Sim, Pai, sabemos que isso só pode acontecer movido pelo Teu Espírito Santo, e por isso, Pai, queremos proferir diante de Ti: Tu és Senhor, Tu és o nosso Salvador, e somente por Ti podemos compreender a Tua palavra. Traz, Senhor, o nosso coração a realidade espiritual que o Senhor deseja que tenhamos. Sim, Pai, abra a nossa visão, enche o nosso coração de anseio por Ti. Como fomos abençoados hoje aqui, Senhor, já, por meio do ministério de adoração, por meio do coral. Senhor, muito obrigado por tudo isso que temos recebido de Ti pela Tua palavra. Agora, Senhor, ministra ao nosso coração ainda mais. No nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero aqui fazer menção desse princípio. O ensino desse versículo, a ênfase não é, se alguém pode até não entender logo de cara, né, o que eu disse, nós erramos quando lemos essa passagem sem observar o que está escrito aí claramente. Nós devemos viver
a fé de Jesus, e não a fé em Jesus, no sentido de que ele vai me ajudar, Jesus vai me ajudar. Claro, ele já ajudou. Ele já ajudou. Como assim já ajudou? Ele é autor e consumador da nossa fé. Entenda aqui, meu irmão, em nome de Jesus, observe bem, porque isso é extremamente potente. Você vai encontrar pessoas que estão como que num pensamento positivo diante de Deus. Entende aquele pensamento positivo? Não vai acontecer o mal, não vai acontecer o mal, Deus não vai deixar, Deus não vai deixar. Não é sobre isso que estamos falando. Pelo contrário, a forma correta. Ele é autor e consumador da nossa fé. Note que isso é impactante, porque não há mudança na fé. Não há uma novidade na fé. Ela já está pronta. Ela só precisa ser recebida pelos nossos corações. Eu só preciso me submeter a essa fé, cujo autor e o consumador é Jesus Cristo. Como que isso aconteceu? Jesus nasceu, ele cresceu na graça do conhecimento do Senhor, Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52. Ele cresceu na graça do conhecimento do Senhor, aos 30 anos começou seu ministério, e ele, diante de todos, e em especial dos 12 apóstolos que estavam com ele em todo o tempo, ele manifestou diante dos homens como deveria ser a conduta do Filho de Deus, de um Filho de Deus. Ele manifestou como deveria ser a conduta que Adão deveria ter assumido. É claro que Jesus já estava no contexto de habitar no meio dos pecadores, Adão não, mas Adão deu ouvidos à serpente. Por isso que Jesus teve que ser, após o seu batismo, ele foi conduzido ao deserto para o quê? Para ser tentado pelo diabo. E ele vence as trevas no deserto. Note que Mateus, no capítulo 4, final do capítulo 3, se não me engano, o texto declara a primeira pregação de Jesus, após ele ter passado 40 dias sendo tentado pelo diabo. Diz o texto: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Vamos ler essa passagem? Abra aí a sua Bíblia, eu não separei para esse momento, estou aqui falando dentro de um entendimento. Mateus capítulo, eu acho que é final do capítulo 3. É isso? Não, capítulo 4 mesmo. Capítulo 4, versículo 17. Note aí pela passagem, capítulo 4 tem aí a tentação de Jesus, ele está no deserto, depois ele vai para Galileia, ele vai para as áreas de Cafarnaum, para a terra de Zebulon e Naftali, e ele começa lá as suas pregações. E aí no verso 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Note, ele vai, cresce na graça do conhecimento, ele começa o seu ministério, ele é batizado nas águas por João Batista, ele sai para ser tentado por Satanás no deserto, ele sai para passar tudo que ele tinha que passar. Eu costumo dizer, quando eu prego sobre esse assunto, que são batalhas antigas, né? São lutas antigas, pois o deserto aqui tem é muito rico esse assunto. Porém, a ênfase que eu quero listar nessa noite é: ele enfrentou Satanás, ele venceu. E quando ele vence Satanás, ele sai dizendo às pessoas que estão debaixo do jugo do pecado, ele diz: arrependei-vos. Quem foi que apresentou o pecado aos homens? Foi a própria serpente que enganou Eva.
e que conduziu Adão ao erro. Então Jesus agora, tendo vencido as trevas, homem nascido na terra, ele agora vence Satanás, enfrenta Satanás, ele passa pela tentação do jardim do Éden, vamos dizer assim, e ele sai ileso, diferente de Adão e Eva. E ele agora convida as pessoas a largarem as trevas por meio do arrependimento. E ele declara que, após isso, eles, em outras palavras, estão aptos agora ao reino dos céus, ao reino de Deus. Ou seja, a Deus reinar em suas vidas. É um retorno ao Senhor. Então, diante dessa explanação, dessa observação, eu estou agora contemplando a fé de Jesus. A fé de Jesus é a manifestação do Filho de Deus se relacionando com Deus e falando de Deus e estando com Deus, convidando as pessoas que não estão com Deus, que não estão na luz, a virem para a luz. Essa é a fé de Jesus. E que foi consumada na cruz do Calvário, quando ele declarou: está consumado. Está, melhor dizendo, dependendo da pregação, né, o termo mais certo é: está pago. A dívida está paga. O tetelestai, que é dito, existiu na época de Jesus, isso era uma cultura, na verdade. Havia, em toda a cidade havia um lugar como que um cartório, como que um lugar onde as pessoas iam pagar as suas dívidas. Claro, isso na época de Jesus. E quando a pessoa chegava e pagava a dívida, a pessoa que estava ali naquele lugar público, ela rasgava o escrito de dívida e declarava bem alto: está pago a dívida. Está consumado o combinado. E essa dívida, esse escrito de dívida que era contra nós, foi Jesus que pagou. Esse escrito de dívida era que a sua vida estava perdida, porque o pecado matou a todos nós, e ele então, sem pecado, se entrega por nós. E o pecado, não tendo autoridade, porque ele não tinha pecado, Jesus não estava em trevas, ele não pôde segurar, e o Pai legitimamente o ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a fé de Jesus. A fé que foi consumada, fé essa que resgatou a todos nós. Então, Jesus morreu não para que andássemos no pecado, não para que vivêssemos no pecado, mas para que vivêssemos conforme o protótipo, o Filho, com todo respeito, o protótipo, o primeiro, aquele que agiu corretamente. Muito bem. Agora, eu gostaria de ver uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, que foi o último texto, o texto que eu terminei a pregação de quarta-feira. Abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. E eu vou ler o texto com a outra ótica agora, com aprofundamento. Quem estava aqui quarta-feira vai perceber muito mais, certamente, mas que o Senhor te abençoe e você também seja abençoado. Note que quando eu falo aqui seja abençoado, eu estou falando da realidade bíblica. Meus irmãos, a palavra de Deus em nós, ela tem a capacidade de resgatar os nossos corações. Você estava de uma forma, depois da palavra de Deus ter entrado aí, você estará diferente. É ela mesmo que diz isso. É a própria palavra que diz isso. Eu quero então ler com você Atos 19, agora
vendo o efeito desta vida, desta fé de Jesus na vida dos discípulos. Eu quero aqui chamar sua atenção para que você note bem o que nós estamos tratando aqui. Quando terminar esse culto aqui, você vai passar por aquela porta, e aí, meu irmão, é a nossa batalha genuína, que é viver a fé lá fora. Porque, como eu sempre digo, viver a fé aqui é muito fácil, com um louvor desse, né? De hoje. É ou não é, pessoal? Gente, a pessoa pode ter entrado aqui mal, só de entrar, o ambiente que se sentir aqui. É verdade ou não é o que eu estou dizendo, gente? Só o ambiente a pessoa já fica assim. Acabou a iluminação aqui, acabou a luz do coral, afetou o coral em alguma coisa? Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Ou seja, o coral, com todo respeito, não estava nem aí se faltou luz ou não. Porque não precisa de luz para adorar a Deus. Nós já temos a luz do mundo, né? Então, aqui, meus irmãos, desse ambiente, né? Não estou com vontade de orar, mas tem alguém orando, só é dizer amém. Aqui é agradável. Mas quando passarmos por aquela porta, aí vem a luta. É você, meu irmão, diante de Deus, vivendo para com as pessoas. E aí eu quero aproveitar aqui, né? Fazer aqui uma divulgação do estudo da EBD. Aliás, eu até trouxe aqui, eu tenho uma revista que sobrou uma revista só. Se você não tem a revista da EBD, você pode, no final, eu não preciso, vou estar aqui na frente, aqui. Tem alguém que não tem a revista da EBD e gostaria? Aqui, irmã Rosa, por favor, pode pegar aqui na frente, está logo aí onde eu estava sentado. Obrigado. Então, hoje pela manhã, nós estudamos sobre os dons espirituais. Quem ministrou foi a diaconisa Jaqueline. E o estudo bastante extenso, porque é muito assunto. Então, percebemos, ela mesma percebeu, e de boa decisão foi dividirmos em duas partes. Então, ministrou a primeira parte. Aí, no estudo, nós estudamos que nós somos um corpo. E o entendimento de corpo, por que a Bíblia chama de corpo? A igreja é o corpo. E é claro, não foi o assunto, não deu tempo de abordar essa parte, é claro, mas abordou sobre o corpo e os dons, e que esse corpo precisa existir, e cuidando uns dos outros, porque se uma parte do corpo decide não funcionar, isso dá problema para todo o corpo. Mas se você for estudar um pouco mais, você vai descobrir a seguinte resposta para a pergunta: pastor, mas qual é o objetivo final de tudo isso? Meu irmão, as pessoas lá fora, elas não vão ver Jesus se você não tiver sido transformado em corpo de Cristo. Não vão ver Jesus. Como assim? Quando Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, em outra passagem ele disse: se vos amardes, reconhecerão que sois meus discípulos. O que eu quero dizer é que a pessoa que não conhece a Deus, ela não está dizendo: eu estou crendo em Deus, eu acredito na Bíblia, eu creio que Jesus é verdadeiro. Não, ela não está dizendo isso. Mas ela está olhando para você que diz que é dele. E se nós formos corpo bem ajustado, Deus apontará para nós, falando ao coração dessa pessoa. É quando ela diz: olha, tem algo diferente com a vida dessa pessoa. É quando ela diz: olha, aquele rapaz que passa com a Bíblia toda semana, aqui na frente da nossa casa, tem algo diferente nele, eu conheço ele desde pequeno, ele mudou. Meus irmãos,
Quando Jesus disse, agora ide pregai o evangelho, ele estava dizendo, agora exponham para todos quem eu sou. É através da igreja. Então, se a igreja não compreende assuntos como esse que nós estamos falando aqui, como pôr em prática, como viver a fé, nós estamos a caminho da frustração. Por quê? Porque Deus não assina embaixo de algo que Ele não projetou. Você vai encontrar pessoas que têm fé em Jesus que Ele vai me ajudar, que Ele vai fazer por mim, que Ele vai na minha frente, sempre algo desprovido da atitude. No entanto, aqueles que foram alcançados por Deus estão cheios de atitude, estão cheios de iniciativa. Eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelo meu trabalho, eu vou orar, e eu vou realizar a fé de Jesus na minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. E através dessa experiência, Deus vai mostrar às pessoas que não conhecem a Ele, o reino dEle, que foi manifesto na sua vida. Então, olha, você que tem algum vício e está com dificuldade de deixar, quando você vencer, você estará dizendo, aquilo que a Bíblia diz está manifesto em mim. E você vai vencer. Você que não consegue agir no seu coração como Jesus agia, você vai olhar para a Escritura e vai dizer, eu vou buscar ao Senhor e Deus vai transformar a minha vida. E quando as pessoas olharem para você, vão ver o coração de Jesus em você. E se você errar, você vai reconhecer que errou, e as pessoas vão ver que você é humilde e reconhece suas falhas. Nós não estamos pregando uma igreja perfeita, mas estamos pregando que existe uma igreja corpo de Cristo que quando erra, se arrepende. O arrependimento não foi só para um momento em que nós aceitamos, para aquele momento que nós aceitamos a Cristo. O arrependimento é algo constante na nossa vida. Diga amém aí, meu irmão. E aí você é daqueles crentes perfeitões, vão dizer para você, eu digo, eu não. Eu digo, como assim? Não, eu perfeitão não, mas eu sigo o perfeitão, que é Jesusão. Amém? Todo respeito aqui, é só para poder completar a frase, né? Um dia uma pessoa chegou, você é daqueles crentes que diz que está salvo? Aí eu digo, eu não. Aí quebrei o cabra que estava querendo, né? Aí eu digo, eu não. Aí ele ficou olhando sem graça, eu digo, como assim? Eu digo, eu não. Eu prego o que Jesus disse, que se eu crer, eu serei salvo. E eu creio. E aí quando eu passei para Jesus, ele já murchou. Os irmãos estão percebendo? Então, quando você passar por aquela porta, meu irmão, é agora, é nesse momento que você tem o desafio. E aí eu quero ler alguém que estava vivendo esse desafio. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vamos ler aí. O texto fala a partir do verso 4. A partir do verso 4, Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Irmão, só em ler essa parte aqui já enche o nosso coração, não é não? Paulo estava vivendo a fé de... Vamos lá, gente. Paulo estava vivendo a fé de Jesus.
Alguns deles, verso 9, alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles e levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durou isso 2 anos. Durou quanto tempo? 2 anos. De modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Meu irmão, receba aí sobre a sua vida, você vai estar nesse nível, em nome de Jesus. Diga aí, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor, eu não creio. Meu irmão, preste atenção. Paulo recebeu a missão de ir, mas aonde ele passava, ele formava pessoas para ficar e fazer o que ele fez. Eu estou falando daquela mãe que aprendeu a sã doutrina e que agora aquele filho que está crescendo daquela casa precisa da sã doutrina esse ano, o ano que vem, no outro ano. E quem é que está lá com ele o ano que vem, o outro ano? Quem é? Essa mãe. Então, é como é o corpo. Paulo aqui era uma parte do corpo, que necessária para todo o restante. Então, uns é para ir e injetar 2 anos de ministração da palavra. E nesses 2 anos vai formar nos lares pessoas que vão ministrar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus, de uma forma geral. Irmãos, nesse exato momento está acontecendo, já no Brasil, porque já acontece em alguns outros países da América Latina, um levante nas empresas de estudos bíblicos dentro das empresas, promovidos pelos donos das empresas. Quem aqui já tem ouvido falar sobre isso? Pouca gente. É algo que nunca se imaginou acontecer. Eu tomei conhecimento disso essa semana e me chamou a atenção. Isso falado por meio de pessoas que estão envolvidíssimas em treinar pessoas para atuar dentro das empresas. O proprietário da empresa se converte e ele quer utilizar daquele espaço, é um lugar na empresa que ali, quem quiser ouvir a palavra, tem ali as reuniões acontecendo. Já tem igreja dentro das empresas, igreja. Reunião de igreja, a pessoa, não, eu vou lá no culto, hoje tem culto naquele horário. E a igreja está ali todo o tempo. O dono se converteu, ele disse, a minha empresa tem que glorificar a Deus. Vou abrir o espaço aqui. Isso está se tornando uma prática comum. Por quê? Porque entendeu o princípio. Eu quero, em nome de Jesus, chamar a sua atenção para isso. Então, o texto diz, verso 10, durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, ou seja, todo mundo. O verso 11, e Deus, pelas mãos dos apóstolos, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Aqui o efeito do que Paulo tinha feito, tinha vivido. Verso 13, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, note aí, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Eles estavam certos, irmãos, na pronúncia, na declaração? Note aqui, preste atenção, eu acabei de falar do apóstolo Paulo, e o texto finaliza dizendo que a obra de Deus por meio do apóstolo Paulo estava em pleno vigor, maravilhosa, estava extraordinária.
E aí, logo em seguida, o texto já entra falando a respeito de uns exorcistas. Note aí, o versículo 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes, não tem nada a ver com a igreja, tá, irmãos, aqui. Não eram crentes. Eles não eram convertidos. Eles eram exorcistas ambulantes. Eles eram dos judeus e andavam à procura de expulsar os espíritos malignos. E aí, quando eles viram a obra de Deus por meio do apóstolo Paulo, eles quiseram agora expulsar, baseado no que Paulo pregava. Só que note como é que eles falaram a respeito. Vamos ler novamente o verso 3. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Vamos, para entender melhor, ainda mais, eu quero aqui fazer menção do que aconteceu através de Paulo. O texto diz que Paulo, por meio de Paulo, os demônios saíam. Diz o texto, versículo 9, é esse o texto, versículo 12, na verdade. De sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, do corpo de Paulo, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Então, estava acontecendo um avivamento, uma obra extraordinária por meio do apóstolo Paulo. E esses exorcistas quiseram ir na onda. E usando o nome de Jesus. Prestem atenção, irmãos, porque nós estamos vendo aqui, eu acabei de relatar, fazer uma explanação sobre a fé de Jesus, sobre como devemos nos posicionar. E nós estamos vendo, na primeira parte, o apóstolo Paulo em pleno vigor dessa obra, e alguém que copiou partes e tentou aplicar. Não vai dar certo. Ou é do jeito de Deus, ou não adianta. Então, olha o que aconteceu com eles. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Mas vós, quem sois? O que aconteceu aí depois? Saltando sobre eles o homem possesso, que tinha um espírito maligno, dominou 2 deles, eram 7 no total, 2 deles ele dominou, e prevaleceu de modo que fugiram, nus e feridos daquela casa. Quem foi que botou ordem? O espírito maligno. Botou ordem neles. Eles não tinham autoridade nenhuma. Meus irmãos, e principalmente quarta-feira, né? Quarta-feira, nós falamos sobre que o reino espiritual está exposto. Quando os espíritos malignos que estão nas regiões celestes, próprio Paulo disse isso, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, você vai encontrar que o próprio Paulo declara que as forças espirituais da maldade, eles habitam nas regiões celestes. Região celeste, do chão que pisamos até aonde Deus está. Então, esse movimento espiritual, pastor, não creio. Você vai ler Jó capítulo 1, o Senhor pergunta: de onde vens? Para Satanás. O que Satanás diz? Quem lembra? De rodear a terra e passear por ela. Alguém via Satanás? Não, é um espírito. Quando Jesus estava pregando, passando por Gadara, o homem possesso de demônios que atormentava aquela região, viu ele de longe,
Marcos capítulo 5. Viu ele de longe, correu e o adorou. O espírito que estava nele viu Jesus, o reconheceu na multidão. Mas por quê? Porque espiritualmente ele viu a exposição de quem era Jesus. Pastor, onde é que está essa exposição? Está lá em Mateus capítulo 17. Quando você lê Mateus capítulo 17, a transfiguração, suas vestes se tornam brancas, seu rosto se torna como o sol, mais que o sol, dependendo da tradução, e o Senhor respalda o seu filho. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Todo esse ensino está muito claro em Apocalipse capítulo 3, quando ele fala sobre a igreja de Laodiceia. E ele diz à igreja de Laodiceia que eles devem comprar vestes brancas para cobrir a sua nudez. Quando a Bíblia fala sobre os mártires, sobre aqueles que morreram em Cristo, que foram perseguidos e mortos, eles estão adorando a Deus e com vestes brancas. Essa veste não é vista por nós, só o testemunho. Então, diante de toda essa exposição, nós entendemos esse texto. Atos dos Apóstolos, quando o espírito maligno diz: bem sei quem é Paulo, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, o mal sabia que Jesus venceu. O mal sabia que Paulo era propriedade de Deus em Cristo Jesus. Note, propriedade de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui tendo a resposta de muitas perguntas. Pastor, eu conheço uma pessoa que estava indo tão bem, pastor, de repente ele pôs os pés pelas mãos. Meus irmãos, há uma caminhada, há um crescimento espiritual que não se pode negar. Nós podemos até dar testemunho, nós podemos até falar alguma coisa sobre a fé, mas há um limite e Deus espera que cresçamos nele. Há um limite como assim? Eu não sei se você lembra disso, quando você se converteu, você mal se converteu e você estava radiante, você acabou de se converter e você estava radiante, você estava florescendo, e de repente você começou a ficar frustrado, a ficar mal, não tinha mais aquela alegria, já estava 1 ano da fé, 6 meses, e você já não estava mais. Aí, para todo mundo que vem me contar essa história, né? Pastor, o que aconteceu, pastor? Eu oro agora. Antes eu orava uma besteirinha, um pouquinho só, né? Besteirinha um pouquinho. Eu orava só um pouquinho, e eu já sentia a presença de Deus, agora meia hora de oração, para poder sentir que Deus está ali. Aí eu digo: rapaz, você cresceu. Você cresceu. Não tem mais mamadeira na boca. Quando você é bebê na fé, Deus pega você no colo, tem mamadeirinha, tem papinha, tem sim. Mas você cresceu, meu amigo, agora você vai ter que catar o arroz. Alguém lembra desse tempo? Catar o feijão, né? Alguém lembra? Hoje não tem mais, irmão. Porque se tiver, não vende. Já notou isso? Acaba olha assim de bem, esse outro aqui que não precisa catar, custa mais R$3 a mais, eu vou comprar esse. Ninguém merece catar feijão, né? Mas quem aqui passou por esse negócio e não catar, você ia morder uma pedra ou outra? Hein? Hoje em dia a gente conta uma história dessa, o adolescente olha e diz: rapaz, o pastor está mentindo lá no púlpito agora, eu nunca vi isso. Isso não existe, né? Que nem eu falei outro dia aqui da fita cassete, então todo mundo lembra. A fita cassete, o som alto reverso, hein? Quem aqui teve um som alto reverso? Só quem tinha recurso, irmão, tinha. Hein? Lembra do tempo do videocassete? Quem tinha um videocassete em casa, meu Deus, ele tem um videocassete, fulano comprou, né? Irmão, a gente era muito pobre. Nós éramos muito pobres, meu Deus do céu. Hoje a gente olha para essas coisas e diz: meu Deus, que besteirada doida. E era o assunto na rua. Você viu fulano? Fulano comprou. Né? Vou parar por aqui, tá bom, né, irmãos? Tá bom.
deixa para lá. Mas senão os adolescentes não vão entender nada. Por que o pastor pregou mesmo? Mas isso é bom a gente relembrar, porque a pessoa que não entende isso na fé, meu irmão, você agora é crescido na fé, você tem que se portar como crescido na fé. Ah, mas eu quero viver aquela bênção do começo. Meu irmão, você agora é para ir estar levando a bênção para os outros. Você não é mais para estar recebendo no colo, não. Você é para estar vencendo as batalhas, se levantando para ir colher o trigo que está branco. Você é para estar conduzindo pessoas e não estando sendo conduzido mais. Como assim conduzido? Ah, você é bom liderado, você quer sempre alguém que te lidere para fazer alguma coisa para Deus. Não, meu irmão, você era para estar já conduzindo outras pessoas para fazer algo para Deus. Então essa resistência, isso porque não entendeu a fé. Meu irmão, assim como Cristo se preparou para ser o que Ele foi, cada um de nós deve se preparar para exercer o dom, o talento ou o ministério que recebemos da parte do Senhor. Por isso que eu estou fazendo propaganda para você estar aqui na EBD. Domingo que vem agora não haverá EBD, domingo da família, mas quando for anunciado, venha para a EBD, meu irmão. Porque nós precisamos nos aprofundar na Escritura Sagrada. Nós precisamos disso. Como assim, pastor? Quer dizer, só depois que souber? Não, meu irmão, Deus usa você como você está, mas Ele espera de você que você o conheça. Deus vai usar você quando você sair daqui, passar por aquela porta, mas Ele espera que você cresça na fé, no conhecimento da graça dEle, e cresça na graça e caia na graça do povo também. Nós, infelizmente, pregamos aqui, né? Infelizmente, às vezes a gente prega isso, dá a entender como se o crente fosse sempre mal recebido, porque o mundo nos odeia. O mundo que nós falamos, o sistema pecaminoso nos odeia. Mas eu quero deixar claro que o crente genuíno, ele será reconhecido como alguém iluminado, alguém abençoado, e sempre haverá alguém para desrespeitar? Sim, sempre. O próprio texto que lemos fala, Paulo tinha gente lá no meio dos cristãos que não estava concordando. E Paulo saiu de perto e continuou ministrando. Hoje em dia é meio difícil a gente fazer isso porque a compreensão do povo não deixa, né? Como assim? Meu irmão, existem pessoas que você vai se esforçar, você vai morrer ali junto com elas se você tentar forçar. Você tem que deixar ela um pouco e continuar fazendo o que Deus te mandou fazer. Senão você vai terminar como ela está, sem fazer nada. Isso precisa ser entendido também por nós. Só crentes maduros entendem isso. Meus irmãos, é duro dizer, mas nem todo mundo será salvo. Eu só não me preocupo com isso. Como assim? Ai meu Deus, será que fulano vai ser? Não, não me preocupo com isso, aí eu deixo para Deus. E sigo cumprindo bem a minha missão. Eu tenho feito tudo que está da missão que Deus me deu. Se você está fazendo isso, vocês devem ficar na paz do Senhor. Você está ensinando seus filhos, você está orando com a sua esposa, você está orando com seu marido, você tem observado espiritualmente sua casa, você está se preparando cada dia para exercer bem e no trabalho do corpo de Cristo você está no caminho correto. E eu quero finalizar agora lendo com você. Nós vamos praticamente só ler, porque não é necessário, ainda que eu já li em outra pregação. Efésios capítulo 5, abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Irmãos, no meu coração eu estava pensando assim, bem, quarta-feira eu vou dar vou ministrar um pouco mais no formato de estudo bíblico e tudo, vamos e tal. Domingo a gente fica só num texto, é impossível, não dá. Eu sei que quem prega aqui entende o que eu estou falando, mas não dá, não tem como.
meu coração ferve. E eu quero ler com você. Eu acabei de dizer, preste atenção, nós temos uma missão, e essa missão é vivendo a fé lá fora. E quando você vive a fé lá fora, as pessoas que Deus quer salvar vão observar você. Meu irmão, em nome de Jesus, literalmente, Deus vai pôr a mão, eu estou usando palavra humana, tá? Pastor tem isso na doutrina? É um exemplo, irmãos. Deus vai pôr a mão no ombro da pessoa, que está em depressão, que está angustiado, que está vazio, que está talvez nas drogas, que está em todo jeito ruim, pecaminoso que seja. Deus vai pôr a mão no ombro e vai dizer: olha, tu já viu fulano? Tu já viu cicrano? Não. No coração da pessoa ela vai estar sendo ministrada para observar você. E Deus vai querer dizer para ela assim: está vendo o que eu fiz? Eu quero fazer na sua vida. Quantos aqui tiveram essa experiência quando não conheciam a fé? Quantos tiveram? Dá uma olhadinha agora para o redor aí. Fica com a mão levantada. Quantos tiveram essa experiência quando não eram crentes? É isso aí, ó. Vai acontecer através de você. Então, o que Deus está esperando de você? Seja instrumento de Deus. Agora, note o que tem que acontecer aqui. O apóstolo Paulo, ele declara no capítulo 5 sobre como viver como filho da luz. Na verdade, começa no capítulo 4, a partir do verso 17. E aí ele vai seguindo e ele começa, capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Diga amém aí. Amém. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Diga amém. Amém. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Ou seja, os santos não andam nestas coisas, como convém a santos. Verso 4. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Em resumo, irmãos, nenhuma reclamação. Irmãos, quem reclama exala tristeza, desânimo. Pessoas que reclamam, ninguém quer andar com ela. Quantos aqui já estiveram trabalhando com alguém que reclamava? Meu irmão, dependendo do nível, dá vontade de sair correndo, dá não? Estou falando para você. Eu vou contar uma experiência aqui para você rapidinho. Uma vez uma pessoa bateu na porta do meu gabinete. Meu irmão, quando a pessoa abriu a porta, foi uma metralhadora de reclamação, e a pessoa ia só fazer isso: vou largar tudo. Noivado, na época estava noivo. A pessoa não está mais aqui com a gente, faz muitos anos, mas está em Cristo. E a pessoa disse: vou largar tudo. Mas reclamou. Meu irmão, ninguém prestava. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aí eu digo: é mesmo. E aí no meu coração o Senhor já falou comigo: não ouça nada do que Ele está dizendo, só ore por ele. E eu fui orar pela pessoa. Meu irmão, quando nós começamos a orar, aí a coisa aconteceu. Depois da oração, a pessoa já estava assim como que acordada. E eu podia perguntar para ela assim: o que você queria mesmo? Porque toda aquela força, ele no caso estava debaixo de forte opressão de demônios. Não estava possesso porque era crente, mas estava debaixo de vozes das trevas. Era mais ou menos isso: larga essa moça. E ele repetia: vou largar. Larga esse emprego, vou largar. Só desgraça. E aí eu ia aconselhar? Não tinha como aconselhar. Tinha que primeiro limpar espiritualmente para poder aconselhar. Então pode ser que você não tenha perto de você alguém que está debaixo de vozes assim.
mas pessoas que reclamam, meu irmão, em nome de Jesus, mude a sua conduta. Vai mudar para quê? Você vai mudar para dizer o que diz o texto aí. Verso 4 diz, termina, antes ações de graça. Agradeça pelo seu marido, agradeça pelos seus filhos. Pastor, mas esse defeito que os meninos têm, meu irmão, tem gente talvez chorando perto de você aí, ou aonde você convive, que não tem nenhum filho para se preocupar. Não tem nenhuma filha para se preocupar. Meu dente está doendo, aí tu olha para o lado, não tem nem os dentes. Né? Pastor, mas ele não tem como se preocupar. Essa foi horrível, né, irmão? Ah, Senhor. Meu irmão, quando você vê uma pessoa que não tem os dentes, o negócio é muito difícil, né? Mas ele não tem realmente dor de dente. Mas pergunta para ele se ele não gostaria de ter todos os dentes. Então, esse marido que você está reclamando, que você está pensando em jogar ele de uma ribanceira, meu irmão, tem lá fora muita gente que gostaria de ter um casamento e não tem, porque não está mais fabricando homem. O negócio está feio. Aqui está fabricando em nome de Jesus, diga amém aí. Amém. Meu irmão, aqui o cabo já chega e diz, ouve logo, e aí, meu irmão, vamos fazer o curso Homem ao Máximo. Eu não sei não, diga, eu sei por você, assine aqui. Né? Estou brincando, mas é isso mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Meu irmão, pastor Maçom disse que é para a gente viver a fé. Meu irmão, o problema é que tem gente que achou que viver a fé é ir para o trabalho e orar. Ir para o trabalho e ler a Bíblia lá. Meu irmão, você pode não orar lá no seu trabalho, nem ler a Bíblia. Mas ainda assim você está vivendo a Bíblia e está orando no seu coração. Aliás, cuidado, hein? Se lá no seu trabalho não pode fazer isso, você faz, você está pecando. Você tem que respeitar lá. Agora, você não está preso. Você vai abençoar o lugar, você vai orar no seu coração e vai viver a fé. Pronto. Então, não vai agir diferente, você vai viver isso. Verso 5, pois bem sabei isto, nenhum devasso, impuro, avarento ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, ninguém que tem problema com dinheiro, no sentido de amar o dinheiro, tem herança no reino de Deus. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Diga amém, meu irmão. Eu vou andar como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Meus irmãos, condenai-as. Vamos ler de novo, verso 11. Não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Como é que você vai condenar participando do cabelo maluco? Hein? Deixa eu explicar para você. Se você botou seu filho no cabelo maluco, está abençoado aí, em nome de Jesus, você não sabia. Você sabia, se você for estudar sobre a origem do cabelo maluco, há um movimento para poder fazer crianças sentirem algo que pode despertar o interesse para fazer parte de um movimento fora do propósito. Irmão, hoje em dia, até falar a verdade dá problema, né? Mas olha só, vou direto ao assunto. Foi dito numa reunião daquele movimento que tem o abecedário quase todo. Quem aqui está entendendo?
Numa reunião, uma reunião oficial deles, eles diziam assim: nós não podemos mais mudar a cabeça dos adultos a respeito do que cremos. Nós temos que ir atrás das crianças. E aí, se você for estudar a origem do tal do cabelo maluco, o objetivo não é outro. Eu vou direto ao assunto, irmãos. É fazer essa criança se olhar no espelho com aqueles adereços, com aquelas pinturas, com aquela cor. E ela se olhando no espelho, despertar alguma coisa que seja desvirtuada no coração dela para que prospere uma semente maligna. No mínimo, essa criança que gostou do cabelo mudado, quando ver alguém semelhante adulto, não dirá que aquilo é tão errado assim. Acredite, eles já estão alcançando crianças. Se você for ver a passeata deles todo ano, você vai ver um monte de gente com aqueles cabelos. Não acredito, pastor. Meu irmão, irmãos, quem aqui já correu atrás de galinha no quintal? Hoje o pastor está animado. Saiu, a garotada de hoje não sabe nem o que é isso. Pastor, o senhor está doido, pastor? E precisa correr, não tem no supermercado? Está lá a bichinha mortinha, limpinha. O senhor é doido? O adolescente. É ou não é? Irmãos, tem eu não posso falar isso aqui, mas não posso, né? Tem um costume lá no Acre, quando você vai oferecer uma galinha caipira para alguém, você deixa lá 7 dias presa. Quem conhece esse costume? Eita, meu pai, só eu. Você deixa ela 7 dias presa só comendo milho. Por quê? Por quê? Vou dizer um negócio agora, não é muito legal não, mas eu vou dizer para você. Você sabia que galinha ciscando, ela come até cobra? Quem sabia disso? Meu irmão, uma cobra pequenininha, ela manda ver, engole a cobra. O negócio é feio, come. Todo tipo, escorpião, tudo, come tudo. Então você imagina alguém que vai pegar uma galinha ali do quintal e já vai, né, passar a faca ali e tal e comer. Não, isso não se faz. Primeiro você guarda. E ela vai passar 7 dias comendo milho, para você depois comer aquela galinha. Então, o que eu estou dizendo com isso? Na hora de pegar essa galinha para poder deixá-la 7 dias, você não sai dizendo show, show, galinha, não é? Você vai ver aquela pessoa andando assim, perto da galinha, hein? Claro que não é assim, né? Mas eu estou só tentando fazer você lembrar, você ia devagar para poder sair, até então que saia correndo atrás dela, pega, não pega, pega, não pega, até que pegou. Quem aqui já correu muito atrás de galinha? Ninguém quer aparecer na hora dessa, depois de uma dessa, né? Que o pastor... rapaz, que tempo bom é esse, hein, irmãos? Minha mãe só dizia, menino, é aquela ali que eu quero. E eu tinha que me virar. Então, você acha que a estratégia mudou? Segundo, o que há de confusão nos colégios entre as mães? Porque criou-se o concurso. Quem trabalha no colégio, eu duvido que você não já viu mãe querendo brigar com a outra. Eu tenho aqui algum testemunho desse, Cláudia? Cláudia? Não tem nenhum, né? Tem algum? Não. Ainda não, e nem vai ter. Mas a concorrência entre as mães vai ter. Então, no mínimo, pode ter ali um atrito. E imagine um crente no meio desse negócio. Pastor, eu não gostei, eu gosto muito do dia do cabelo maluco. Meu irmão, cuidado para você não ficar maluco depois.
tentando tirar da cabeça da criança a caraminhola que entrou. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Então aí a gente sai fazendo tudo que o colégio diz, a gente sai fazendo tudo que é dito. Não, meu irmão, não é assim não, meu querido. Você tem que perguntar, isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui faz parte do que Deus separou para mim? Irmãos, em nome de Jesus, ó, eu tenho uma dificuldade, eu não tenho tempo para ver o Facebook. Às vezes eu vejo ali rapidinho alguma coisa que me aparece. Se alguém aqui apareceu, colocou foto, eu não sei, meu irmão, em nome de Jesus, diante de Deus eu estou falando, não leve para o lado pessoal. Eu estou ensinando a igreja e eu estou lendo um texto que fala sobre condenar as obras infrutuosas das trevas. Uma criança não sabe distinguir ainda entre o certo e o errado. Quem é o sistema límbico da criança? Quem é o sistema límbico da criança em casa, irmãos? Os pais, meu irmão. Deixa uma criança aí no caminho que ela quiser para tu ver. Ela daqui a pouco está fazendo só loucura. Ela não sabe decidir. Quem sabe é o pai e a mãe que tem que estar ali perto olhando. E é nessa hora que eles estão à procura de pegar os seus filhos. Não vão pegar. Diga amém. Não vão. Agora, isso aqui está desprovido de atitude? Não. A atitude é qual? Condenar. Você vai lá botar um cartaz na frente do colégio, você não vai arrumar confusão, não vai fazer isso. Mas você vai guardar a sua casa, você vai guardar os seus e você vai ver a fé. Se alguém vier lhe perguntar, você vai explicar o que eu estou dizendo. Se você quiser. Irmãos, eu quero aqui lançar o desafio. Pesquise o que eu acabei de falar. Eu pesquisei. Pesquise o que eu acabei de falar. Você vai ficar boquiaberto. Estratégia das trevas ao vivo e a cores. Para pegar os filhos e mudar a cabeça deles o mais cedo possível. Como que se vai condenar? Eu vou dar um exemplo claro para você. Há menos de 50 anos, uma pessoa que se separava era algo assim que as pessoas sofriam quando via. Hoje em dia a pessoa se separa e ninguém liga mais. As pessoas se acostumam com o mal. Como assim com o mal, pastor? Meu irmão, quando a gente vê um casal se separar, é para todo mundo chorar. É para todo mundo sofrer. Ah, mas o senhor não conhece a história. Não, irmão, isso é outro assunto. Não era para ser assim. Então, se nós nos acostumamos, isso começou um dia. Cuidado, porque essa criança que agora está sendo acostumada todo ano a determinadas práticas, quando ela estiver no seu lugar, talvez ela não vai tomar nenhuma providência quando tiver que tomar com os filhos dela. Nós vamos tomar atitude. E aí, meu irmão, quando nós estivermos agindo, nós faremos conforme o Senhor. Nós vamos aproveitar tudo isso para ministrar a palavra. Fique de pé no seu lugar e eu quero orar. Quantos aqui recebem em seu coração a palavra do Senhor e diga: eu recebo? Eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos. Pai, eu te peço agora o teu mover, o teu Espírito Santo, agindo nos corações. Pai, toda dúvida que há no coração, eu te peço a tua mão poderosa, retirando esta dúvida, ministrando a resposta, retirando toda dúvida, Senhor, que causa, Senhor, fraqueza espiritual. Pai, que a indecisão seja uma realidade fora do nosso meio. No nosso coração habite somente a tua palavra, que é sim, sim, ou não, não. Pai, declaramos diante de ti, nós somos necessitados de ti, Pai, não conseguiremos se o Senhor não for conosco. Mas nos apossamos da tua graça, porque o Senhor é conosco em Cristo Jesus. Fomos regenerados, fomos justificados e seguimos na fé, na santidade, na fé de Jesus. Pai, nesta hora, queremos agora, meu Pai, nos apossar do nosso posto, dos nossos talentos, do nosso ministério, dos nossos dons. E queremos exercer, Senhor,
em nome de Jesus nesse tempo. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Abençoe, Senhor, os teus filhos. Guarde-os debaixo da tua potente mão. E é no nome de Jesus que nós oramos. E expulsamos todo mal que se levanta. Declaramos